Henker que vive duas vezes, capítulo 558. Cronos, 8. O que diabos esse cara está falando? Seus músculos tomaram conta do seu cérebro e comprimiram seus órgãos internos? Esse cara já é meu, certo? No UH, como você pode confiar em alguém que estava com preguiça de permanecer em seu trono? Estou de olho naquele garoto há muito tempo e, quando me tornar o Deus Supremo do Olimpo, vou levá-lo sob minha asa. Arg, você mal é um ser divino. O que você pode fazer por ele? No UH, que palavras imprudentes. Seu pai lhe contou isso? Ei, nós temos o mesmo pai. Do que você está falando? Hércules e Ares rosnaram um para o outro enquanto batiam cabeças, parecendo oponentes com vinganças de longa data um contra o outro, embora apenas alguns momentos atrás eles tivessem se comportado como companheiros maníacos do fisiculturismo, abraçando-se e contorcendo seus músculos cor de cobre juntos. Enquanto diz coisas como: "Que bom ver você, irmão." Os outros viraram a cabeça com a visão embaraçosa. Athena já havia saído da área. Apenas Shannon continuou observando, virando-se para olhar para Yeon-woo com um sorriso malicioso no rosto. Mestre, você não está ficando muito popular? Shannon. Sim. Cale-se. Hahaha. No passado, Shannon mantinha a boca fechada e tentava ler o humor de Yeon-woo sempre que Yeon-woo o repreendia. No entanto, a essa altura, Shannon não se importava em esconder seus pensamentos. Ele ficou com um sorriso brilhante, completamente despreocupado. Yeon-woo sentiu aborrecimento e raiva crescendo dentro dele. Ele ficou ainda mais irritado ao ver Hércules e Ares apontarem e gritarem um para o outro enquanto debatiam qual deles era mais bonito ou mais feio ou algo assim. Devo simplesmente explodir todos eles? Por um momento, Yeon-woo considerou usar o Vigrid para se livrar deles. No entanto, ele apenas suspirou profundamente e, como Athena, decidiu simplesmente ignorá-los. Yeon-woo levou Athena e Ares para a base militar de resistência de Hércules. As forças de resistência e de Plutão não se viam há muito tempo e se abraçaram e choraram enquanto compartilhavam um momento feliz. Foi neste contexto que Ares e Hércules, que tinham acabado de confirmar a sua estreita amizade ao concordar em derrotar os titãs e os gigantes juntos, entraram em desacordo sobre um assunto muito trivial. Para eles, a questão era simples. Eles queriam determinar qual deles obteria Yeon-woo. Hércules gritou que escolheu fazer de Yeon-woo seu sucessor. Ares pulou animadamente enquanto declarava seus planos de fazer de Yeon-woo seu apóstolo. Apesar de ser a causa da disputa, Yeon-woo não estava interessado em nenhum dos deuses. No entanto, isso não importava para os dois, que estavam brigando. Se os deuses e demônios das outras sociedades não estivessem presentes, os dois teriam começado a lutar seriamente. No entanto, o assunto não parou por aí. Tentei deixar as coisas passarem o máximo que pude, mas esse é o meu limite. Desde que ainda estávamos no mundo celestial, sempre afirmei que ele é meu. Eu o escolhi há muito tempo, então nem pense em se aproximar dele. Vocês todos esperam ser punidos? Uau, uau, uau. Agares e Fenrir se injetaram na disputa de gritos de Hércules e Ares, apostando com força suas reivindicações sobre Yeon-woo. Não parecia que a discussão terminaria tão cedo. Ele parece estar ficando cada vez mais popular entre os caras a cada minuto. Hahaha, devo participar também? O príncipe Neza riu enquanto observava a comoção. Quanto mais a discussão durava, mais profundas ficavam as rugas na testa de Yeon-woo. No final, Yeon-woo decidiu que não fazia sentido intervir e ignorou os quatro deuses para traçar um novo plano com os outros. Athena não era apenas a deusa da guerra, mas também um ser divino que possuía vasta sabedoria e experiência na construção de civilizações. Além disso, como ela recentemente lutou contra os titãs e gigantes, ela conhecia melhor a situação interna deles. Yeon-woo pediu conselhos sobre como proceder. Sou contra a ideia de abrir imediatamente uma estrada para Erebus. Assim que Athena teve a oportunidade de falar, ela imediatamente pronunciou essas palavras. Os olhos dos participantes da reunião se arregalaram de surpresa. Como Athena acabara de lhes contar que muitos dos deuses supremos e grandes do Olimpo haviam fugido para Erebus, a sugestão dela lhes pareceu estranha. Os olhos de Yeon-woo se estreitaram. Posso perguntar por quê? Ele não olhou para Athena, mas sim para Aegis, que ela segurava nos braços como um item precioso. Yeon-woo pediu aos três irmãos Ciclope para consertar o Aegis, mas Athena não o guardou, embora estivesse quase totalmente consertado. Em vez disso, ela o segurou nos braços e, cada vez que as pontas dos dedos roçavam a superfície de Aegis, Yeon-woo sentia seu olhar automaticamente atraído para o escudo. Shannon começou a rir e provocar Yeon-woo sobre desejar abertamente outra pessoa só porque Dora não estava por perto. Na verdade, os sentimentos de Yeon-woo por Athena não eram os mesmos que ele sentia por Edora. Yeon-woo realmente não via Athena como alguém do sexo oposto e, em vez disso, sentiu uma preocupação com o bem-estar de Athena, como se fossem camaradas. Ela simpatizava mais com o irmão mais novo dele e, desde que Yeon-woo entrou na torre, ela cuidou dele como uma mãe. Yeon-woo não pôde deixar de se sentir próximo dela. Athena olhou para Yeon-woo com olhos carinhosos e sorriu calorosamente. No entanto, ao pensar na situação em Erebus, seu sorriso caloroso se transformou em amargo. Não podemos abrir o caminho para Erebus agora. Mesmo que encontremos um caminho, sem a preparação adequada, colocaremos os deuses do outro lado em perigo. O que isso significa?
Hermes abriu o caminho para Érebo. Ele tentou fazer isso sabendo que poderia cair dos céus e perder sua divindade. E ele contraiu uma doença divina mortal e está à beira da morte. A expressão de todos ficou séria, inclusive a de Yon-Woo. A queda de Hermes em desgraça, a perda de sua divindade e uma doença divina não eram coisas que eles pudessem simplesmente ignorar. Yon-Woo ficou particularmente chocado porque Hermes foi o primeiro deus que estabeleceu um relacionamento com ele. Quando os deuses do Olimpo da geração de Poseidon estavam causando problemas para Yon-Woo, Hermes foi quem se levantou para protegê-lo e defendê-lo. Como Hermes possuía o domínio divino das viagens e da comunicação, isso significava que ele estava relativamente livre da supressão da lei da causalidade. Provavelmente foi por isso que ele conseguiu abrir um caminho para Erebus. No entanto, como ele usou seu domínio divino mesmo não tendo seu trono divino, Hermes deve ter perdido uma quantidade enorme de poder divino. Voltei ao Tártaro porque queria lutar contra os titãs e os gigantes. Mas o mais importante, preciso encontrar uma maneira de curar a doença divina de Hermes. Em um instante, os olhos de Yon-Woo brilharam. Existe uma maneira? Atena assentiu solenemente. Sim, existe, com certeza. O que é? Você sabe o que é? Yon-Woo ficou confuso. Cadáver de Cronos. Yon-Woo lembrou como os titãs ganharam a habilidade de expandir seus tamanhos e como uma parte significativa do poder divino de Taifon se originou de Cronos. Se conseguirmos obter o poder divino de Cronos, poderemos curar a doença divina. Também poderemos reabastecer o poder divino que perdemos depois de sermos privados de nossos tronos divinos. Os antigos deuses do Olimpo poderiam restaurar seu poder da mesma forma que os titãs e gigantes ganharam seu próprio poder para derrubá-los. No entanto, ainda não descobrimos como aproveitar o poder de Cronos. Enquanto Atena falava com uma voz preocupada, Yon-Woo rapidamente abriu um poder. Seu poder, fornalha do purgatório, foi aberto. Uau! Quando as chamas irromperam na frente de Yon-Woo, duas almas apareceram entre eles. Eles eram os espíritos de Taifon e Ciseus. Arg, parar, por favor, pare, qualquer coisa. Eu te conto qualquer coisa, por favor. Não pense que acabou. Quando a mãe voltar, ela vai consumir você como se fosse comida. Arg. Taifon estava preso na fornalha do purgatório há algum tempo e implorou a Yon-Woo que o libertasse da agonia constante. Ciseus havia sido preso recentemente e lançou maldições em Yon-Woo, sem mostrar sinais de exaustão. Yon-Woo havia prometido ao demonismo seus egos, não suas almas, então ele ainda os estava torturando para forçar seus egos ao colapso. Ciseus ainda não havia mostrado sinais de rendição, mas Yon-Woo realmente não se importava. Yon-Woo sabia que Ciseus logo enfraqueceria e desmoronaria. Mesmo Taifon, que era equivalente a um deus supremo, não suportou a tortura. Quanto tempo um peixe pequeno como Ciseus poderia aguentar? Se Yon-Woo aumentasse um pouco mais a intensidade das chamas, isso se tornaria insuportável para Ciseus. Provavelmente seria o suficiente para adicionar um pouco mais de poder de fogo ao purgatório do que já haviam passado. Ei, isso é. Atena percebeu o que Yon-Woo havia retirado. Seus olhos se arregalaram de espanto. Embora ela esperasse que Ciseus estivesse lá, ela nunca imaginou que Taifon apareceria na fornalha do purgatório também. Ela se lembrou mais uma vez da rapidez com que Yon-Woo estava se desenvolvendo. Não podemos simplesmente perguntar a eles? Yon-Woo ergueu um canto da boca e sacudiu levemente o dedo. As chamas da fornalha do purgatório queimaram com mais intensidade. Arg. Eca, droga, Arg. Diga-me como extrair o poder divino de Cronos de seu cadáver. Apagarei as chamas para quem me contar. O espírito de Ciseus gritou para Yon-Woo com uma cara distorcida. Você acha que cederemos se você ameaçar? Cronos não está morto, é só que o tempo parou. Antes que Ciseus pudesse terminar de falar, Taifon já havia dado um passo à frente, gritando sua resposta enquanto implorava para que a tortura parasse. Yon-Woo zombou de Ciseus. O que você estava dizendo? Tifão, o que você está fazendo? Cale-se, você entende quanta dor estou sentindo. Não importa o que aconteça, devo me libertar dessa dor. Se você quer que eu traia a Mãe Terra, basta dizer uma palavra. Apenas me liberte dessa dor. Taifon estava tão ansioso que se lhe pedissem para abanar o rabo ou lamber alguma coisa, ele o faria rapidamente. Como se tivesse recebido um grande choque, Ciseus não disse mais nada. Yon-Woo lançou um sorriso para eles. Quanto mais observava os dois, mais achava a situação ridícula. Esses seres, que pensavam que eram um mundo por si mesmos, estavam agora completamente arruinados. Eles possuíam um pouco da confiança anterior e Taifon estava até disposto a trair seus aliados. Toda a sua lealdade à Mãe Terra era tão frágil e fútil. Explique. O que você quer dizer com tempo? Yon-Woo apagou as chamas que estavam causando dor a Taifon. As palavras de Taifon dispararam como se tivessem sido disparadas de um canhão, como se ele estivesse com medo de que Yon-Woo pudesse reacender o fogo novamente. Antes disso, me prometa. Se eu te contar a resposta, que isso será o fim. Uxi. Arg. Espere. Tudo bem, eu vou te contar. Então por favor. As chamas da fornalha do purgatório sob Taifon foram extintas mais uma vez. O espírito de Taifon sentiu-se enojado e humilhado por ser tratado como um ser de baixo nível, mas não tinha outra escolha no momento. Vou explicar o mecanismo de relógio de Cronos. Relógio?
Sim, além da morte, Cronos também exercia o domínio divino do tempo. O tempo é um reino quase onipotente, então ele teve um grande poder durante sua vida. Foi por esta razão que outras sociedades celestiais estavam cautelosas com o Olimpo. As palavras de Typhon continuaram a jorrar, mas no final, nem mesmo ele conseguiu lidar com o dominador domínio divino do tempo, então sucumbiu à sua natureza e fez uma pausa. Em outras palavras, a mola que mantinha o movimento do relógio parou. É semelhante a morrer. Esse relógio teve alguma coisa a ver com o seu despertar repentino? Sim, minha grande mãe, a Mãe Terra sabia como rebobinar a mola para fazer funcionar o relógio. Consegui coletar o poder divino de Cronos quando ela o rebobinou. Os olhos de Ion-Woo brilharam. Se ele pudesse voltar no tempo, Ion-Woo poderia ser capaz de curar a doença divina de Hermes e ajudar Atena e os outros deuses a recuperar os tronos divinos. O olhar de Atena ainda estava fixo em Tifão. Qual é o método? Isso é, as palavras de Typhon foram desaparecendo. Uau! Ion-Woo pensou que Typhon estava pensando em propor outro acordo. Então ele reacendeu a fornalha do purgatório. Typhon gritou com urgência. Não estou tentando esconder nada. Somente a Mãe Terra e Perséfone sabem como rebobinar o relógio de Cronos. O fogo da fornalha do purgatório tremeluziu e esquentou novamente. É verdade. Confie em mim. Por que eu esconderia algo depois de te contar tanto? Como Cronos está em estado de pausa, tudo relacionado a ele também caiu em estado semelhante. É por isso que qualquer um que tente entrar na área de Cronos é interrompido e exterminados. Tentar encontrar o mecanismo do relógio é uma tarefa tola. Uxi, eu estou dizendo a verdade. Arg, por favor, acredite em mim. O espírito de Typhon se contorcia nas chamas enquanto ele apelava repetidamente para Ion-Woo. No entanto, como se isso não fosse da sua conta, Ion-Woo colocou a fornalha do purgatório de volta em seu espaço de armazenamento. Os gritos e maldições cheios de dor de Typhon desapareceram. Atena e outros olharam para Ion-Woo com a boca aberta. Foi surpreendente que Typhon, que era sinônimo do próprio conceito de medo, pudesse ter caído tanto, mas eles ficaram ainda mais surpresos que Ion-Woo pudesse atormentar e esmagar Typhon tão casualmente. Como seres divinos, eles nunca imaginaram que isso seria possível. No entanto, Ion-Woo se levantou, roçando levemente o traseiro como se nada de incomum tivesse acontecido. Primeiro, precisamos ir até Cronos e descobrir mais sobre esse mecanismo de relógio. Precisamos entender o que é. Tudo bem, sim. Atena rapidamente recuperou a cor e assentiu. Diz Plutão e as forças de resistência também começaram a se preparar para partir. A localização do cadáver de Cronos era conhecida por todos e não havia necessidade de explicação. Enquanto olhava para todos se movimentando ativamente, Ion-Woo teve um pensamento repentino sobre o mecanismo de relógio de que Typhon falou. Foi apenas uma coincidência que Ion-Woo tenha pensado imediatamente no relógio de bolso que seu irmão mais novo havia deixado para trás. Ou havia algo relevante ali? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.